Olá pessoal, eu sou Vinícius Zongarato e agora daremos início ao nosso curso no Supere Conhecimento Compartilhado. Tratando da reforma trabalhista, eu vou referir agora na primeira parte especialmente sobre as alterações quanto à duração do trabalho, sendo que essa reforma sancionada pelo presidente Michel Temer trouxe importantes alterações, importantes inovações na regulamentação da duração do trabalho, dando maior espaço para a negociação, até mesmo individual e não necessariamente coletiva, de jornadas diferenciadas e não necessariamente aquela jornada tradicional, de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Bom, o primeiro item que trataremos é referente, já dentro da duração do trabalho, referente às horas in itinere. O que são as horas in itinere? As horas in itinere são aquele período em que o empregado demora para se deslocar da sua residência até o local de trabalho. Quando esse local de trabalho é um local de difícil acesso e que a empresa fornece um transporte, se tem um período chamado dessas horas in itinere, atualmente esse período é considerado como tempo à disposição do empregador, portanto é considerado jornada de trabalho. Agora, com essa nova regulamentação a partir da Lei número 13.467, as horas in itinere deixarão de ser considerado jornada de trabalho, ou seja, esse período que o empregado perde da sua casa até o local de trabalho, mesmo que seja um local um pouco mais remoto, não será considerado mais como jornada de trabalho, e sim um período em que o empregado tem que se deslocar até o trabalho, mas não remunerado, né? Outra situação agora é sobre a jornada de trabalho, sobre o horário de trabalho, se refere ao banco de horas. Pela atual legislação, o banco de horas precisa ser feito mediante um acordo firmado entre a empresa e o empregado e deve passar por uma homologação do sindicato da categoria. Isso acaba dificultando e muitas vezes as empresas acabam adotando de maneira informal o banco de horas. Porém, isso acaba sendo muito arriscado, porque acaba que em uma ação na justiça, se o empregado ficar insatisfeito com isso, ele possivelmente consegue ganhar eventuais horas além da 8ª diária como hora extra. Agora, com a alteração proposta na lei da reforma trabalhista, o banco de horas poderá ser acordado mediante um acordo individual entre as partes. Simplesmente o funcionário pode acordar com seu patrão essa compensação de jornada, ou seja, em um dia trabalha 2 horas a mais, em outro 2 horas a menos, ou então pode se alinhar que em 4 dias da semana trabalha algumas horas a mais para poder folgar em um dia destes. E isso tende a facilitar e a agilizar a negociação de jornada de trabalho, favorecendo ambas as partes. Inclusive, dentro do banco de horas, há uma possibilidade de que haja um acordo tácito, desde que essa hora seja compensada dentro do mesmo mês. Ou seja, se eventualmente em uma semana se trabalhou 5 ou 6 horas a mais, na semana seguinte ou até na outra, desde que seja dentro do mesmo mês, o funcionário pode compensar essa jornada, ou seja, trabalhar horas a menos. Por fim, também dentro da jornada de trabalho, a gente refere àquela situação de jornada para pessoas que exercem normalmente jornadas de plantão, aquele chamado 12/36, ou seja, pessoas que trabalham 12 horas e folgam 36. Essa situação anteriormente deveria ser prevista no contrato de trabalho e também na convenção coletiva da categoria. Entretanto, a reforma da CLT, essa reforma trabalhista, passa a permitir que esse tipo de jornada de 12/36 possa ser acordado através de um acordo individual entre o funcionário e o seu empregador. Então isso tende a facilitar também essa negociação e de uma forma mais ágil conseguir se regulamentar e regularizar o trabalho de 12 horas por 36. O segundo tópico que vamos tratar neste nosso primeiro vídeo se trata do teletrabalho, que é uma nova modalidade, na verdade não uma nova modalidade, mas sim uma nova regulamentação que não existia anteriormente na CLT. O que seria o teletrabalho? O teletrabalho ele é qualquer trabalho que seja exercido fora das dependências do empregador. Pode ser, o trabalhador pode exercer na sua própria residência ou em qualquer outro local, mediante utilização de meios eletrônicos normalmente, através de e-mails ou mesmo acesso remoto a computadores. Isso é uma modalidade de trabalho que já é bastante presente nos dias atuais, porém não há uma regulamentação. Acaba que há uma grande insegurança jurídica em se tratando desse tipo de trabalho.
E com a tecnologia atual, é bastante comum acontecer esse tipo de trabalho, especialmente em empresas que atuam no ramo de tecnologia da informação ou mesmo uma série de outros ramos da economia que não existiam quando a CLT foi editada e passou a ter vigência. Então, alguns pontos sobre o teletrabalho. O primeiro ponto que nós vamos tratar é como é adotado esse regime de teletrabalho. Não há necessidade de qualquer interferência do sindicato, da categoria, ou mesmo qualquer tipo de homologação. Esse tipo de trabalho pode ser alinhado entre as partes através de um acordo individual, da mesma forma que pode ser regredido, ou seja, as partes podem alinhar que não se terá mais o teletrabalho, o funcionário voltará a prestar o serviço nas dependências da empresa. Isso pode ser feito conforme as partes entenderem que convém. Não há problema algum em se adotar o teletrabalho e depois retornar para o trabalho normal. Outro item importante sobre o teletrabalho é que ele é equiparado a funções que não permitem o controle de jornada, previsto no artigo 62 da CLT. Esses tipos de trabalho não há um controle de jornada porque é impossível que o empregador consiga controlar os horários efetivamente trabalhados pelo operário. Então, nessa situação, não haverá um controle de jornada e não haverá horas extras a serem pagas, mas sim um valor alinhado entre as partes e, por óbvio, não pode haver uma carga excessiva de trabalho, tem que haver uma proporcionalidade entre o trabalho prestado e o salário pago. O último item sobre o teletrabalho que se considera importante e interessante ser abordado é que o teletrabalho se equipara a um trabalho normal quanto às situações de insalubridade, de fornecimento de equipamentos de proteção e até a possível ocorrência de um acidente do trabalho. Nesse tipo de situação, quando o empregado trabalha fora das dependências da empresa, o empregador tem que tomar todos os cuidados de orientar o seu funcionário nas suas atitudes, nas suas condutas, para evitar a ocorrência de acidentes do trabalho, para evitar o contato com produtos perigosos, produtos químicos e para a utilização de EPIs quando for o caso. Nesse tipo de situação, se vier a acontecer algum acidente de trabalho ou mesmo o funcionário tiver o contato com agentes insalubres, a empresa continua sendo responsável por todo e qualquer dano que venha a ser causado ao funcionário, mesmo que o trabalho não esteja sendo prestado nas dependências do empregador. Nesse primeiro vídeo já foi possível notar a clara intenção do legislador na reforma trabalhista. O principal objetivo e que entende-se que está sendo alcançado é adequar a norma à realidade dos fatos. Afinal, por exemplo, o teletrabalho é algo que já vem acontecendo há muito tempo e não havia uma regulamentação. No próximo vídeo trataremos também de outras situações que se adequam à modernidade das relações trabalhistas, como, por exemplo, a situação de novas regras de divisão das férias e também a possibilidade de contratação para o regime intermitente, modalidade na qual o trabalho pode se adequar às oscilações de mercado de cada ramo da economia. Enfim, pessoal, essa foi a primeira parte. Até logo e um abraço.